Vamos lá. Nesta videoaula, a gente vai começar a trabalhar isomerias. E a primeira isomeria que a gente vai trabalhar é a isomeria plana. E é interessante vocês perceberem que o próprio nome da isomeria é que vai caracterizar a sua diferença. Então, a isomeria dita plana, e hoje em dia é interessante vocês prestarem atenção, vocês podem encontrar em vestibulares a famosa isomeria constitucional. O termo constitucional é o termo mais recente que a gente fala sobre isomeria plana. De qualquer maneira, independente se venha plana ou constitucional, é interessante você perceber que o nome da isomeria é que vai dar justamente a sua diferença. Então, se eu tenho isomeria plana ou de constituição, de construção, eu posso dizer, logicamente, se são isômeros que vão apresentar a mesma fórmula molecular. Essa é a base da isomeria. Entretanto, planarmente, eu vou ter e posso construir compostos diferentes. Então, de maneira simples, compostos com a mesma fórmula molecular, isso aí, qualquer que seja a isomeria, essa é a base, né? Que diferem entre si, então você tem compostos diferentes, isso é importantíssimo, através de suas estruturas planares. É importantíssimo a gente prestar atenção que para ser isômero eu tenho que ter substâncias diferentes. Gente, vocês devem ter visto os casos onde eu consigo fazer uma mudança, por exemplo, de uma insaturação, e isso não caracterizar uma isomeria. Por quê? É aquele famoso fenômeno da ressonância. Então, muito cuidado com isso. Para ser isomeria, uma dica boa, lógico, além de você visualizar, olhar a fórmula molecular, que também não adianta ter composto diferente se a fórmula molecular ser diferente, é tentar dar um nome. Se você continua dando o mesmo nome, mesmo mudando, né, uma característica, é porque você tem o mesmo composto, ou seja, eles não são isômeros. Então, vamos lá. Existem 5 casos ou 5 classificações de isomeria plana. Nós vamos estudar cada uma delas e o mais interessante, mais uma vez, é que, mesmo nas classificações, o nome da isomeria é que vai definir para você a diferença entre os meus compostos. Então, vamos lá. O primeiro caso que eu coloquei aqui foi de isomeria de cadeia. E aí, enfatizando, né, seja ser bem enfático isso com vocês, que eu já sei automaticamente que essas cadeias serão diferentes. Então, eu preciso ter, lógico, a mesma fórmula molecular. E aí, por favor, vai ficar muito chato eu ficar repetindo toda vez isso na nossa videoaula. É obrigatório que tenha a mesma fórmula molecular, senão não é isômero. Então, vamos deixar isso de lado. Então, eu passo a ter, então, cadeias diferentes. Como é uma isomeria plana, isso é visual, né? Você olha para essa estrutura, você visualiza uma cadeia normal, enquanto essa aqui eu visualizo uma cadeia ramificada. Então, as cadeias são diferentes. Basta olharmos se eles são ou não são isômeros. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, a gente sabe o quê? Os hidrocarbonetos alcanos de 4 carbonos vão ter 10 hidrogênios, né? O CN, H2N mais 2. Por isso que é bom, às vezes, decorar um pouco a fórmula. Para não perder meu tempo. Eu sei que isso aqui é um alcano. 1, 2, 3, né? Tudo saturado. Tudo saturado. Se eu vejo que o número de carbonos é o mesmo, então eu já sei que a fórmula molecular é a mesma. O aluno que não consegue decorar as fórmulas gerais, ele vai perder muito tempo. Então, são cadeias saturadas, né? Outra coisa importante, cadeia saturada, né, será isômero, cadeia um alcano, por exemplo, será isômero sempre de um outro alcano. Não tem outra possibilidade. Então, você tem 1, 2, 3, 4, aqui eu tenho 4. Então, eu já sei que os dois têm a mesma fórmula molecular, que é C4H10. Entretanto, na hora de classificar essa cadeia, eu classifico essa cadeia como uma cadeia normal. Essa é uma cadeia normal. Já essa daqui é uma cadeia ramificada. Então, automaticamente, eu já sei. Os dois têm a mesma fórmula. Vou colocar aqui no meio. A fórmula molecular dos dois, C4H10. Um tem cadeia normal, outro ramificado. Então, logicamente, eles são isômeros entre si e isomeria de cadeia, porque as cadeias são diferentes. Vamos ver outro caso. Coloquei aqui o segundo caso clássico, né? São 3 casos clássicos de isomeria de cadeia, mas não é para ser decorado, para ser entendido rapidamente. Eu visualizo essa estrutura, eu visualizo 4 carbonos,
resta saber se as fórmulas são iguais. Se as fórmulas forem iguais, com certeza serão isômeros, porque visualmente uma cadeia aberta, uma cadeia fechada. Eu ainda poderia dizer uma cadeia insaturada, uma cadeia saturada. Então você tem cadeias diferentes, com características diferentes. Bom, para aquele aluno, né, mais uma vez, eu estou sendo bem chato quanto a isso, que conseguiu decorar as fórmulas moleculares, as fórmulas padrões, ele sabe que a fórmula padrão de um eno é igual de um ciclano, que é CN2N. Então, vai, mais uma vez, facilitar a vida de vocês. 4 carbonos, eu já sei que os dois vão ter a mesma fórmula. Eu não preciso perder tempo olhando o número de hidrogênios, principalmente em cadeias cíclicas, né? Nessa cadeia aqui é mais tranquila, mas de qualquer maneira, você tem duas ligações, então faltaria 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Então, minha fórmula C4H8, 3 e 1, 4, 4 e 1, 5, 5 e 3, 8. As duas fórmulas são iguais, entretanto, as cadeias são diferentes. Isomeria de cadeia. Essa aqui eu poderia dizer que é uma cadeia com um padrão aberta, e essa aqui como padrão, uma cadeia fechada. E as duas, entre si, têm a mesma fórmula, que é C4H8. Então, o que vai me dar que são isômeros de cadeia. É bem fácil, né? O conjunto, talvez, de todos os 5, talvez, dos isômeros, que possa fazer com que você tenha uma dúvida. Mas, o que é básico? O nome da isomeria é aquilo que você encontra como diferença. E aí é importante ressaltar que se a cadeia é diferente, a função tem que ser a mesma. A função é base. Até porque se a função muda, eu deixo de ter isômero de cadeia e passo a ser isômero de função, que a gente vai ver ainda, né, nessa videoaula. Vamos lá. Duas aminas, né? Interessante. Aqui é uma amina primária e aqui uma amina secundária. Eu visualizo que a fórmula, vamos ver, 3 carbonos, 3, 2, 5, 2, 7 e 2, 9. 3 carbonos, 3 e 1, 4, 4 e 2, 6, 6 e 3, 9. Então, eu já sei que as fórmulas são iguais, C3H9N. Entretanto, eu consigo visualizar que essa é uma cadeia homogênea, não existe heteroátomo aí, né? O nitrogênio ele está fora da minha cadeia e o nitrogênio aqui está dentro, né? Então, ele é uma cadeia heterogênea. Então, os dois têm a mesma fórmula molecular, C3H9N. Entretanto, as cadeias são diferentes. Eu classifiquei diferente. Função igual, cadeias diferentes. Então, eu já sei que eles são isômeros de cadeia. Então, vamos lá, para a gente continuar. Ainda faltam mais 4, né? Eu tenho isomeria plana. Planarmente eu consigo, através de uma estrutura, né, de um único plano, conseguir diferenciar. É bem simples. E o nome da isomeria é o tipo da sua diferença, é a sua característica. Nesse primeiro caso, isomeria de cadeia. Então, as cadeias serão diferentes. Vamos continuar vendo aí as outras classificações. Segundo exemplo. Vamos lá. Nesse segundo caso, a gente vai passar a ter uma isomeria de posição. E, de novo, como o próprio nome está dizendo, a diferença estará na localização de algo nessa cadeia. A gente vai ter 3 casos clássicos e primários de isomeria de posição. Quando você muda a posição de um grupo funcional, lembrando, grupo funcional, aquele grupamento de átomos que vai caracterizar a minha função, vamos ver já já. Quando eu mudo a posição de uma insaturação ou quando eu mudo a posição de uma ramificação. São 3 casos clássicos, vamos discutir cada um deles e chamar a atenção de algumas curiosidades e algumas observações. Então vamos lá. Nesse primeiro caso, a gente tem função álcool, e aí, de novo, quanto mais treinamento, melhor. A vantagem da química orgânica é essa, que ela é muito treinamento e habilidade. Então, você tem 3 carbonos função álcool, 3 carbonos função álcool. Então, eu já sei que eles têm a mesma fórmula molecular. Não preciso perder meu tempo, né? São funções iguais para ser de posição, número de carbonos são iguais e o tipo de ligação é o mesmo. Então, já sei que a fórmula molecular é a mesma.
O que é que eu visualizo de diferença? As cadeias são diferentes? Não. Abertas, saturadas, homogêneas. Então, eu tenho a mesma cadeia. Função é a mesma. O que mudou? Mudou a localização da hidroxila. Se a gente vai dar o nome, lembra que eu falei no início da aula? Se tiver dúvida, procure dar o nome. Então, você tem aqui o propanol, propanol 1, ou prop, né? Anol. E nesse caso, eu tenho o prop, que é saturada, 2-ol. Propanol 1, propanol 2, para ficar mais simples. Você, então, mudou a localização, né? Nós mudamos a localização da hidroxila. Se eu mudo a localização, eu acabei de mudar a posição. Fórmula molecular idêntica. Eu tenho 3 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Né? De novo, não precisa estar contando. Se você consegue visualizar a forma base, você já começa rapidamente a identificar que eles são isômeros. É claro que os exemplos aqui são exemplos mais simples, mas o objetivo é você entender quando tem a isomeria. Se você colocar um exemplo grande, o único trabalho que você vai ter que fazer é sair contando, caso você não lembre das fórmulas gerais. Né? Então, esse é o primeiro caso, quando você muda a localização de um grupo funcional. Mas sempre existe aquela pegadinha, né? Sempre existe aquele exemplo que o vestibular, que a questão traz para você para tentar lhe confundir. Qual é o exemplo clássico dessa tentativa, né, de atrapalhar vocês? O exemplo clássico seria a localização de uma carbonila. Olha que eu até falando, a localização de uma carbonila. Ele podia chegar para você e colocar aqui, ó, de propósito, assim, ó, CH, o dupla O, aqui, desse jeito, e no outro ele colocaria, e eu colocaria CH3, C dupla O, traço, CH3. O aluno, aí você assim, professor, mas é óbvio que eu sei que aí mudou a função. A obviedade, às vezes, é muito mais fácil quando a gente está vendo uma videoaula, quando a gente está fazendo um exercício. Quando está no vestibular, as coisas não são tão óbvias assim. Vocês sabem muito bem disso. Então, quando eu visualizo essa estrutura aqui, ó, eu acabei de visualizar uma carbonila, aspas, num carbono primário, uma carbonila com carbono secundário. Aí o vestibular bota lá, são isômeros de posição. Aí o aluno, né, sobre aquela tensão, sobre aquele nervosismo, não presta atenção que, na verdade, o que mudou foi a função. A gente sabe que aqui eu tenho uma função aldeído, né? E aqui eu tenho uma função cetona. Mas na hora, ele faz para tentar confundir. É lógico, é isso que, infelizmente, é o vestibular. Né? Apesar do Enem dizer que é uma tentativa de acerto, eu sempre digo que todo vestibular é uma tentativa de fazer você errar. E sempre coloca algo para você, tal do distrator, para você justamente errar aquele item ou aquela questão. Então, muito cuidado, pessoal. Nesse exemplo, lá não vai decorar, atenção na visualização. Se você visualiza a mudança de algo, mas esse algo, ele muda uma função, logicamente que esses aqui vão ser isômeros de função que a gente vai continuar vendo nessa aula. Certinho? Então, o primeiro exemplo de cuidado que a gente tem é esse. Por favor. Então, vamos lá. Segundo exemplo. O exemplo que eu dei aqui de insaturação, esse é mais tranquilo, mas de qualquer maneira, dê o nome. Porque ele também poderia chegar para você e colocar a dupla aqui, rapidinho. Colocar essa dupla aqui. Aí o aluno, bem de novo, rápido, não visualiza direito. Mudou. Não mudou porque a gente sabe que eu começaria a numerar daqui, formaria o buteno 1, e eu começaria a numerar daqui, que também seria buteno 1. Então, cuidado, como eu acabei de falar, vestibular é um jogo de erros. Quanto mais visualização você conseguir, né, manter a calma, principalmente na parte de orgânica, que é cheia de detalhes, muitos detalhes, é importantíssimo. Então, vamos lá. Aqui sim eu tenho agora o but, né? Vamos aproveitar e falar um pouquinho mais de nomenclatura, né? But, porque tem 4. Eu tenho uma insaturação no carbono 1, então 1N, e a terminação, minha função O. Aqui eu já tenho but, né? Eu tenho aqui o 2N, e a minha função O.
Os dois têm fórmula C4H8, mas a localização da insaturação ela é diferente. Então, mais uma vez, isômeros de localização, de posição. E no último caso, eu tenho aqui uma diferença em que? Na localização de uma ramificação. Se a gente for visualizar e dar essa nomenclatura, a gente visualiza que esse radical metil está no carbono 2. Enquanto nessa segunda cadeia aqui, o meu radical metil está no carbono 3. Isso, então, me visualiza rapidamente que eu tenho uma mudança na localização da minha ramificação, mais uma vez, isômeros de posição. Fórmula, lógico, são iguais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece, como diz, chover no molhado, né? Bater na mesma tecla, mas, de novo, é importantíssimo lembrar da fórmula. Se eu sei que tem 6 carbonos e são alcanos, a quantidade de hidrogênio é a mesma. C6, o dobro mais 2, 14. Então, os dois têm a mesma fórmula, C6H14. Entretanto, as cadeias mudaram a posição da minha ramificação. De novo, vamos fechar esse segundo exemplo com mais um cuidado na vida de vocês. De novo, vamos pegar essa mesma cadeia aqui, podia ser S ou S, e vou fazer uma brincadeira. Eu vou pegar esse CH3 daqui, olha que eu vou até induzir o erro, viu? Eu vou pegar esse CH3 daqui e vou jogar aqui. Então, eu passo a ter, sem muita visualização de frescura, 2, 3, peguei, eu já tinha esse aqui meu, né? Ó, esse aqui eu já tinha. Peguei o carbono daqui e vou jogar aqui. Aí o aluno, mais uma vez, faz. Eu mudei de lugar. Cuidado. Quando você mudou esse CH3 de lugar, na verdade, você não está promovendo uma mudança de localização. Está mudando a cadeia. Ele deixou de fazer parte de sua cadeia normal e passou a ser agora uma ramificação. Então, cuidado que as coisas não podem ser tão simples. Ah, a cadeia ramificada? É ramificada. Então, a cadeia é a mesma. As cadeias são ramificadas, entretanto, essa cadeia tem uma ramificação, essa tem duas ramificações. O que era ramificação, o que é ramificação dessa cadeia, fazia parte da cadeia principal. Então, esses dois, ou esse com esse, não seriam isômeros de posição. Esse com esse e esse com esse seriam isômeros de cadeia, né? Eles seriam isomeria de cadeia e não a isomeria de posição. Mais uma vez, você mudou a localização e você alterou uma função, você alterou o tipo de cadeia, você não vai ter isomeria de posição, você vai ter isomeria de função ou isomeria de cadeia. Tranquilo? Então, tem que mudar a posição, mas eu tenho que permanecer com as minhas propriedades chaves, que é função e cadeia, igual. Senão ele não vai ser isômero de posição. Os dois casos mais clássicos do vestibular são esses aqui, mas não pode ser decoreba, tem que ser entendido, que é no caso da posição de uma carbonila, que eu sei que muda a função, e quando eu tiro, né, e ramifico uma cadeia, né, que já está ramificada, mas eu ramifico alterando a minha estrutura. Ele deixa de ser de posição e passa a ser de cadeia. Exemplos clássicos, por exemplo, eu tenho o pentano, né? Aí ele bota 1-metilpentano, né? Ou, desculpe, 1-metilbutano. Cuidado, vamos ver rapidinho aqui, rapidinho. Vamos lá, deixa eu apagar aqui para a gente visualizar o que eu quero falar. Cuidado, né? O vestibular está aí para, como eu sempre digo, para fazer com que a gente erre. Então ele faz assim. São isômeros de, aí coloca pentano, pentano, e o outro ele coloca 1-metilbutano. O que é que o aluno rápido ele visualiza? Isômero de cadeia. Né? Por que de cadeia? Porque eu tenho uma cadeia normal, uma cadeia ramificada. É lógico que eu vou até brincar com vocês aqui, ó. Não
são isômeros. Por que não são isômeros? Porque justamente não existe ramificação no carbono 1. Se eu fosse construir essa cadeia, 1, 2, 3, 4, e fosse colocar aqui minha ramificação, isso aqui é o pentano. Então, cuidado, né? Está falando de posição, vimos que eu posso mudar a posição, aspas, e alterar a minha cadeia, ou eu posso construir uma cadeia, na verdade, ela seja idêntica à outra. Só tentando, né, enganar, tentando ludibriar, fazer com que vocês errem. Então, essas foram as duas bases, né, bases de isomeria plana, que é a isomeria de cadeia e isomeria de posição. Vamos continuar vendo agora a isomeria, né, metameria. Vamos lá, vamos continuando. Então, vamos lá, né, para o nosso terceiro caso de isomeria plana. Como eu acabei de falar, a gente ia ver a isomeria de compensação ou metameria. Eu deixei o metameria para o final, que é geralmente como vem nos vestibulares. E aí é interessante se a gente conseguir visualizar, né, a origem do nome. Eu gosto muito, né, de a gente visualizar a origem, porque muitas vezes a origem do nome vai dar a minha característica. Meto, né, vem de mudança. Meria de parte. Então você mudou uma parte. Que parte? É onde está. Para você não confundir com isomeria de posição, a gente é bem enfático. Essa mudança de uma parte, obrigatoriamente, será de um heteroátomo. Então, a nossa metameria, nossa mudança de partes, ela vai ser obrigatoriamente a mudança da localização de um heteroátomo. Professor, eu posso ter um heteroátomo numa cadeia e a outra não? Lógico que não. Porque aí você, no caso, você não mudou a localização do heteroátomo. Você mudou foi a cadeia. Uma é heterogênea e a outra é homogênea. Então, é necessário que as cadeias sejam iguais. E é necessário que a localização, a mudança, o meu método, minha mudança, terá que ser obrigatoriamente de um heteroátomo. Então, já sei que, por exemplo, a função álcool não vai ter metameria. Uma função aldeído não tem metameria. Cetona não tem metameria. Por que, professor? Porque eles não têm cadeias heterogêneas. Você tem uma cadeia, ou pode ter uma cadeia heterogênea, uma amina, né? Uma amina bissubstituída, né? Uma amina secundária. Podemos ter um éster. Aí a vida decoreba. O objetivo da gente é entender. Então, visualmente, né? É importante, mas cuidado, né? Sempre com as pegadinhas de vestibular. Então, eu tenho um carbono, 3 carbonos. Eu tenho 2 carbonos, 2 carbonos. Aspas. É como se esse nitrogênio aqui, ele tivesse corrido dentro da cadeia. Eu mudei a sua parte, eu mudei a sua localização. Então, como eu mudo a posição de um heteroátomo, eu passo a ter isômeros de metameria, de partes, né, que mudam a mudança dessa parte. Então, vamos ver, depois a gente coloca lá. Esse segundo caso, você tem o oxigênio aqui, claro, você tem aqui o grupamento éster, mas o oxigênio aqui é meu heteroátomo. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1. Eu mudei a localização do meu heteroátomo. Então, eu tenho um exemplo de metameria. É lógico que a primeira coisa a ser feita é olhar se a fórmula molecular é a mesma. O vestibular pode chegar para você, colocar aqui, né? Ou muda aqui. São metâmeros? Não são nem metâmeros, nem são nada. Porque nesse caso eu tenho 3 carbonos e eu tenho 4 carbonos. Então, de novo, chamando a atenção. Não é olhar, ó, mudou a posição, então eu já sei que é metameria. Eu preciso olhar se eles são isômeros. Forma molecular nesse caso é fácil, né? Visualmente. Você tem aqui 1, 2, 3, 4 carbonos, cadeia saturada. 1, 2, 3, 4 carbonos, cadeia saturada. Então, a forma molecular é a mesma. A diferença, tá aqui de novo, está na localização do meu heteroátomo, o que vai me dar uma metameria. De novo, eu tenho 2 carbonos e 2 carbonos. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Tem dúvida? Dá um nome. Etanoato, né? Etanoato de etila. Propanoato de metila. Você mudou a substância. E essa mudança se deu pela
mudança de localização do heteroátomo. Então, ao mudarmos essa localização, eu passo a ter uma isomeria de compensação ou metameria. Certo? Vamos embora, vamos continuando para a quarta. Esse quarto caso, eu considero o caso de isomeria plana mais importante. O importante aí não se dá a questão da química, se dá pelo vestibular. Seria o tipo de isomeria que mais cai no vestibular e o que mais lhe traz diferenças de características, de propriedades. Então, vamos lá. Eu separei aqui para a gente 3 casos clássicos. Quando o professor, ou quando na minha vida digo que alguma coisa é clássica, eu não estou dizendo que ela é única. Eu estou dizendo que ela é a mais importante, as mais trabalhadas. Então, os casos mais importantes, os casos clássicos de isomeria de função, a gente tem com aldeído e cetona, muito importante na bioquímica, nos carboidratos, os monossacarídeos, né? Vocês vão estudar, ou já estudaram. Vocês lembram lá que vocês têm a glicose e a frutose. A glicose deriva de uma função aldeído, enquanto a frutose deriva de uma função cetona. Né? E os dois têm a mesma fórmula molecular. Opa, então eles são isômeros. Isômeros de quê? De função. Já que a fórmula molecular da glicose, da frutose, C6H12O6, entretanto, uma tem função aldeído como base, a outra tem a função cetona como base, o que faz diferenciar as duas. Então, devido à importância da bioquímica, eu separei ela aqui com uma importância também a nível de exemplo, de mostrar a vocês como uma isomeria de função. Se o isômero é de função, logicamente, não precisa nem falar, a diferença está na minha função. E aí eu tenho aldeído e cetona, já chamei nessa aula, que eu já até brinquei com vocês no exemplo lá do vestibular, que ele poderia dizer que era isômero de posição, né? É uma função muito conhecida, muito trabalhada. Então, os aldeídos e as cetonas têm a mesma fórmula, né? Mesmo tamanho, 3 carbonos, 3 carbonos. Aqui eu tenho, logicamente, um aldeído. Aqui eu tenho uma cetona. Se vocês lembram das fórmulas gerais, e aí quando vocês viram as videoaulas de função, eu chamei bastante atenção, que seria muito interessante, caso vocês, né, conseguissem lembrar, eu já sei que as fórmulas gerais são iguais. Forma base, CnH2nO. Então, se tem 3 carbonos, eu já sei que minha fórmula base vai ser a mesma. Não preciso ficar contando. Cadeia é saturada. E eu sei que aldeído tem a mesma fórmula base de uma cetona. E eu sei, nesse caso, que as duas têm fórmula C3H6O. Fórmula é igual, as funções são diferentes na isomeria de função. Outro caso, né, bem comum é do álcool e éter. Também utilizei esse exemplo no início, né, da nossa aula sobre o que é uma isomeria, quando eu mostrei para vocês que são compostos de mesma fórmula molecular, né? Você tem aqui a mesma fórmula, vamos visualizar aqui, vamos botar logo aqui, né? Aqui eu tenho um álcool, né? Presença de hidroxila carbono saturado. Aqui eu tenho um éter caracterizado por uma cadeia heterogênea. E a fórmula dos dois, vamos rapidinho, 2 carbonos, né? 3, 2, 5 e 1, 6, então eu tenho C2H6O. Ou, se eu lembrasse, o dobro mais 2 e 1 oxigênio. Bom, o que eu estou falando logo no início? Que a gente viu que um álcool, né, ele apresenta ligações de hidrogênio, ele é líquido a temperatura ambiente, no caso o etanol, lógico. O éter dimetílico, ele já tem uma temperatura de ebulição aproximadamente menos 23 graus Celsius, ou seja, ele é gasoso, e ele é extremamente estável, instável, oxida. Mais uma vez mostrando a vocês o quê? Como compostos totalmente diferentes podem ser semelhantes quanto à minha característica, quanto à minha propriedade, no caso, ser isômero, ter a mesma fórmula molecular. E o último caso, clássico, você pode ter N características, N tipos de isômeros de função, não vale a pena decorar, apenas entender fórmula igual, função é diferente, isômero de função. Terceiro caso clássico, os ácidos carboxílicos e éster. São mesma fórmula base,
e são compostos totalmente diferentes. Ó, ligação de hidrogênio, de polos permanentes. Então, eu já sei que esse aqui, isômero desse, esse vai ter maior ponto de fusão e ebulição. Então, isso tudo é interessante, apesar de todos dois terem a mesma fórmula. Aqui eu tenho um ácido carboxílico, aqui eu terei um éster. Os dois, vamos lá, minha formulazinha. Se eu não decorei a fórmula base, 3 carbonos, hidrogênios 3, 2, 5 e 1, 6, O2. A minha fórmula base, o dobro, né? CnH2nO2. Sinceramente, a videoaula pode ser assistida por você que gosta muito de química, que precisa muito, acho que todo mundo aí está precisando muito de química. Eu aconselharia decorar essas fórmulas bases para facilitar. É uma prova do Enem, uma prova extensa, chata, então não é difícil, é chata, é cansativa. Então, quanto mais você conseguir, né, abstrair da minha questão, né, uma qualidade, uma rapidez maior, vai ficar mais tranquilo para fazer outras questões um pouco mais enjoadas. Então, é interessantíssimo vocês lembrarem de algumas fórmulas bases. Tipo, aldeído e cetona. Fórmula base, CnH2n mais 2O. Fórmula base, lembra lá das aulas? Saturada e aberta. Álcool e éter. Fórmula base, CnH2nO. E ácido e éster, fórmula base, CnH2nO2. É bem legal, e aí, por favor, a necessidade faz eu precisar disso aí, que se você começar a viajar a viagem no sentido de entendimento, olha o que vai acontecer. Se eu colocar uma dupla ligação no aldeído, se você coloca uma dupla ligação no aldeído, ó, você passa a ter essa fórmula. Fórmula de quem, pessoal? Olha para o lado de cá. A fórmula de um álcool de um éter. Então você pode começar a brincar, né? Professor, que brincadeira é essa? Sim, brincar de entendimento. Opa, então quer dizer que eu posso pegar um aldeído e ele ser isômero de um éter. Lógico, basta que esse aldeído seja insaturado por dupla. E aí você passa a ter uma característica e você começa a dominar essa química orgânica. Então, o primeiro passo para eu dominar a química orgânica é, logicamente, identificar a minha função, dominar suas propriedades e depois, se possível, pegar essas fórmulas gerais básicas, porque eu brinco com elas e aí eu vou cada vez mais ficando rápido nessas identificações. E a prova do Enem requer isso, né? Rapidez de raciocínio, que é para você conseguir atingir o maior número de questões possível. Né? Não necessariamente acertar todas, mas conseguir fazer o maior número possível para que a gente possa ter o maior número de acertos, é óbvio. Certinho? Bom, falta só mais um tipo de classificação, que é um bem legal, que chama-se a tautomeria, né? Mas vamos lá. Vamos lá. O quinto e último caso de isomeria plana, que é o caso chamado tautomeria. Ao pé da letra, a palavra, o prefixo tauto indica mesmo. Então, bem interessante aí você entende como mesma parte. Por que a gente chama de tautomeria? Por que mesma parte? Porque esse caso é um caso especial que, à primeira vista, a primeiro modo, dá uma impressão equivocada que você teria uma isomeria de função. Entretanto, o que ocorre aí é o que a gente chama de um equilíbrio dinâmico. Você passa a ter, devido a uma instabilidade de um determinado composto, criando um equilíbrio químico, e esses equilíbrios, todo equilíbrio é um processo dinâmico, ou seja, a formação dos dois, um equilíbrio dinâmico entre duas substâncias. Então, a tautomeria, ela tem algumas palavras importantes, algumas palavras-chave que a gente tem que visualizar, tipo instabilidade, a gente vai discutir quando é que a gente visualiza isso, e equilíbrio químico, um equilíbrio dinâmico. Certo? Então, a tautomeria, ela se caracterizará pela instabilidade de determinada substância, e essa instabilidade fará com que haja um equilíbrio químico, ou seja, a formação em equilíbrio de outra substância. Né? Então, vamos lá. Primeira curiosidade, primeira característica é que você só teria, ou só terá a tautomeria se você tiver em fase líquida ou em meio aquoso, para que haja justamente a possibilidade dessas transferências de elétrons. Então, à primeira vista, o que a gente tem que analisar
é o que ocorre com esse tipo de função, com esse tipo de composto. E se vocês lembram, o que é que a gente apresenta aqui? A gente apresenta uma hidroxila, que a priori daria a impressão que é um álcool. Entretanto, a gente visualiza logo que não é álcool pela presença da insaturação. A gente sabe que o que caracteriza um álcool é a hidroxila, lógico, mas por uma cadeia, um carbono, me perdoe, saturado. Então, esse tipo de composto aqui, ele é uma função específica que a gente chamaria de quê? A dupla. Você tem justamente o seu prefixo "en", indicando a dupla, e a hidroxila a gente sempre caracteriza pela terminação "ol". Então, aqui a gente tem uma função orgânica, uma outra função orgânica, chamada de enol. E o que acontece com esses enóis? Você passa a ter aqui uma nuvem de elétrons π, e a gente sabe que elétrons π são ligações fracas, então a nuvem facilmente deslocável, próxima de um oxigênio que está extremamente que é extremamente eletronegativo. Então, haverá uma possibilidade de ocorrer uma ressonância, ou seja, uma mudança de localização dessa nuvem π. E caso essa nuvem ela mude de lugar, você passa a ter aí a formação de uma outra característica, de uma outra função. Então, visualmente, o que é que a gente tem? Você tem uma ligação π, então vamos colocar aqui o carbono, duas ligações, e essa nuvem de elétrons π, facilmente ela irá se deslocar para próximo desse oxigênio. E aí, quando você tiver esse deslocamento, o que é que você vai ter? Você passa a ter uma ligação simples agora, e você passa a ter um oxigênio aqui, agora formando uma dupla. E, logicamente, que haverá uma saída desse hidrogênio. Daí você precisar, principalmente, de uma fase aquosa. Você pode ter uma captura desse hidrogênio, já que esse hidrogênio aqui está um pouco eletropositivo. Aí já é mecanismo de reação, não é aula, primeiro, para essa videoaula, e também não seria muito para ensino médio. É só mesmo para que você possa entender o que é que está ocorrendo. Oxigênio bastante eletronegativo, haverá, né, nesse caso, a captura aqui desse hidrogênio, um hidrogênio positivo, vai embora, e haverá a ressonância dessa dupla ligação, melhor, dessa ligação π, formando que eu tenho uma carbonila. Vamos colocar aqui o meu hidrogênio. Esse próprio hidrogênio que foi capturado, ele pode ser devolvido, já que você tem aqui um ponto eletronegativo. Então, ao ser devolvido aqui, você formaria uma outra função. Então, este equilíbrio que será obtido toda vez que você tiver uma ligação π coladinha a um elemento extremamente eletronegativo, isso acontece tanto com oxigênio como nitrogênio. Nós estudamos a nível de ensino médio a tautomeria com o enol, né, que é justamente a presença da hidroxila. Então, visualmente, nesse primeiro caso, eu coloquei aqui, você visualiza rápido um enol e visualiza aqui uma função aldeído. Claro que quem vai comandar para você isso vai ser esse H, já que a gente lembra, a gente sabe que essa carbonila tanto pode ser caracterizada como função aldeído ou como função cetona. Então, vamos lá para a gente ver os exemplos. Duas características importantes. Falou em tauto, mesma parte. Então, se você está imaginando que você tem a mesma coisa, então você tem um equilíbrio dinâmico entre duas substâncias diferentes. Esse equilíbrio dinâmico só pode ter sido obtido devido à instabilidade de uma dessas substâncias. Na verdade, você tem aí, né, uma ressonância capaz de gerar duas substâncias, sendo que a substância enolata, né, ou enol, ela é sempre mais instável. Por isso que ela sempre tende a formar ou aldeído ou acetona. Vamos lá, colocamos dois casos. Quem vai comandar, por isso que eu chamei a atenção, é o meu carbono, né, que tem a hidroxila. Se esse carbono for um carbono primário, logicamente eu já sei que eu vou formar um aldeído. Se esse carbono da hidroxila ele for um carbono secundário, perceba, ó, carbono e carbono, então esse carbono aqui ele é secundário, eu já sei que eu vou formar um grupamento cetona. Esse carbono é um carbono primário. Bom, todo o mecanismo não tem necessidade, formações dos enolatos, que são os radicais. O interessante é você visualizar o oxigênio eletronegativo, haverá a ressonância, né, a atração dessa ligação π,
formando a minha carbonila e com a inversão do hidrogênio. De novo, é lógico que essas inversões não ocorrem de maneira direta, mas não é objetivo nosso ficar discutindo o mecanismo de tautomeria. Então, de maneira simples, você teria o CH3, o hidrogênio foi invertido, ligação simples, formação da carbonila e o hidrogênio. Então, você formou um aldeído, daí a gente chamar de um primeiro caso, né, de um equilíbrio tautomérico aldoenólico. No segundo caso, a mesma coisa, nuvem de elétrons π próximo do oxigênio eletronegativo, haverá uma atração dessa ligação, dessa nuvem de elétrons, formando a minha carbonila. E o hidrogênio irá se deslocar de maneira em reatividade e formando o CH3-C dupla O-CH3. O que a gente visualiza aqui uma cetona. Aqui a gente está visualizando um aldeído, um etanal. Interessante é que você perceba, só como curiosidade, que devido à instabilidade do enol, esse equilíbrio, nesse caso construído assim por mim, ele está sempre deslocado em função ou preferencialmente do aldeído ou preferencialmente da cetona. Ou seja, neste equilíbrio, a quantidade de aldeído e de cetona ela é estupidamente preponderante. A gente poderia até dizer que é praticamente, isso é só curiosidades, hein, pessoal? Praticamente 99% do meu equilíbrio estaria deslocado na formação dos aldeídos ou das cetonas. Como clássicos, né? Como casos genéricos, esses são dois casos bem importantes para que vocês entendam. Falou de tautomeria, falou de instabilidade, falou de equilíbrio dinâmico, um equilíbrio dinâmico que a reação ocorre, então, ou seja, o aldeído também pode formar o enol, claro, em muito menor proporção. Quem vai definir isso são as estabilizações de cada estrutura. E você também tem um segundo caso aqui, um equilíbrio cetoenólico. Ou seja, você tem um equilíbrio de uma cetona e um enol, ou enol e cetona. Certo? Então, de novo, quem vai definir para você é a localização da hidroxila no grupamento enol. Se ela tiver no carbono primário, formarei um aldeído. Se ela tiver no carbono secundário, eu formarei uma cetona. Ok? Essa foi nossa primeira videoaula sobre isomeria, onde a gente está trabalhando aí a isomeria plana. Perceba que em todos os 5 casos, a gente consegue diferenciar, a gente consegue perceber, né, as suas estruturas através de um único plano. Então, daí, logicamente, isomeria plana. Os outros tipos de isomeria, no caso a isomeria espacial, a gente vai precisar entender como essa projeção, né, como a gente brinca em 3D, né, para poder conseguir interpretar, conseguir identificar a sua diferença. Ok, meus amores? Um abração e até a próxima, né, videoaula aí sobre isomerias.